Olá, sejam muito bem-vindos. Continuando sobre o assunto da Arca da Aliança. Vamos lá? Roda a vinheta, Rubens. Bom, aí, né, eu tô vasculhando mais e mais e vejo alguns documentários desmentindo o coitado do Ron. Por que eu falo coitado? Porque vendo vários trabalhos dele, documentários sobre as descobertas dele, eu não consigo acreditar que realmente ele seja mentiroso como os outros ficam falando que ele é mentiroso. E pode até ser, será, né? Por quê? Vamos lá. Ron, a religião dele era adventista. E os que falam contra o trabalho dele, que ele era um mentiroso, não são adventistas. Será que está havendo uma briga entre religiões? Um não quer ser melhor que um quer ser melhor que o outro? É fácil desmentir o Ron, porque ele não provou, na verdade. Ele falou que não foi permitido. Não foi permitido colocar em público, expor o que ele encontrou. E só que todos os caminhos que ele o fez, todos os passos dele, não parece ser mentiroso. O homem sofreu. E aí ele morreu. O filho dele, com certeza, os dois filhos devem saber. Só que foi dito que ainda não poderia ser revelado, só depois que o anticristo fosse voltasse, fosse revelado. E, bom, aí também faz com que a gente fique pensando, né? Pô, deve ser mentira, né? Por isso que ele falou isso. Mas existem tantas coisas que fazem a gente duvidar também. Agora, há muito tempo atrás, há alguns anos atrás, eu ainda eu estava à procura. Eu estava atrás das revelações, das revelações não, eu queria saber da Arca da Aliança. Bom, me deparei com uma história de Salomão. E também eu estava procurando muito sobre Salomão, sobre Maqueda. Maqueda, ela é a, ela é a rainha de Sabá, lá da Etiópia. E ela, com aquela grandiosidade toda de Salomão, ela queria saber quem era esse homem tão abençoado por Deus. E ela viajou, acho que 2.300 quilômetros, com toneladas de presentes para Salomão. E, e, e lá, ela chegando, ele se apaixonou por ela. Isto é, eles se apaixonaram um pelo outro. Bom, rolou, né? E ela ficou grávida. Mas ela não poderia ficar lá. Junto com Salomão, ela teve que voltar para sua terra. E voltando, ela teve seu filho e ficou, sabe, parecido com o amor de chamas gêmeas, um longe do outro. E então, quando ela faleceu, o filho deles já tinha seus 24 anos, eu creio, ele foi visitar o pai, conhecer o pai. Então, quando ele foi conhecer o pai,
Foi onde ele revelou para o pai que sua mãe havia falecido. Salomão ficou tão triste, foi aí que ele descobriu o quanto amava Sabá, o quanto amava Maqueda. E diz a lenda que, pelo fato dele ter sido um homem promíscuo, tá? Porque Salomão estava. Deus autorizou Salomão de construir o primeiro templo representando a casa de Deus. E Deus pediu que Salomão guardasse a Arca da Aliança lá nesse templo. Aí Salomão já estava sabendo que iria haver uma grande invasão e pediu para seu filho que levasse a Arca da Aliança e alguns pertences embora, para que ele escondesse, para que escondesse dos inimigos. Por quê? Porque Deus não quer que essa arca vá nas mãos de pessoas que não estão autorizadas a tê-las. Agora, muitos dizem que a arca já não tem mais todo aquele poder, porque já não tem mais valia para Deus. Acontece que não é valia para Deus, é o que ele representa para nós. E o que poderia fazer por nós, coisas boas e coisas ruins. E aí é a última informação que nós temos a respeito da arca, porque depois nunca mais. E quando Ron White ele conseguiu, ele mostrou os caminhos, ele mostrou o passo a passo do que ele fez durante muitos anos para encontrar, e depois da arca ele ainda foi e fez todo um trabalho de arqueologia para ver se realmente onde os turcos achavam que era a Arca de Noé, ele fez um estudo junto com peritos para que realmente soubesse se aquela a formação que existe na montanha é realmente a arca. E lá é um local de turismo. Então, será que não estão falando que ele é mentiroso? Porque se o Monte Sinai não fica no Egito, e sim na Arábia Saudita, será que, então são mentirosos, né? Tudo que acreditavam até então, no seu período, não existe. Só que existem provas do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, que se deduz que é lá na Arábia Saudita, ele não deixou de apresentar provas. Como também Sodoma e Gomorra, ele também foi ver isso. E aquele enxofre que ele encontrou, que é o enxofre branco de 90%, eu creio, de enxofre, ele não está mentindo. Ele provou que existe diferença daquele enxofre junto com o enxofre com o enxofre que realmente conhecemos, que existe no nosso planeta. É mentiroso?
É mentira que ele descobriu? Tá lá, as evidências, está lá, a cidade toda destruída, vestígios, é claro, né? Porque é uma montanha, é sobre montanhas, com o efeito bom, já foi destruída quando foi destruído, né? Mas existe lá. Então, ele e mais outros são mentirosos, né? É, para mim, eu não sei, a gente fica confuso, porque nós não temos a evidência da arca, nós não temos a evidência real. E só que todos os passos, tudo que ele relatou, será que quando ele não relatou, o pessoal foi lá investigar, foi lá ver? Então todo mundo está mentindo? Eu creio que seja mais, como não existe a evidência, porque ele não podia revelar, eu creio que isso daí é para gente, para que o local onde sempre diz que o Monte Sinai, ou o local que diz que onde Jesus estava, foi crucificado e outras coisas mais, ah, não fique como, nossa, eu fui enganado todo esse tempo, né? Agora, existem evidências de que onde se diz que é o Monte Sinai, é o Monte Sinai? Existem evidências que diz que foi a travessia no local lá, foi a travessia de Moisés? Não existe. Só que o coitado do Ron, onde ele diz que existe, ele encontrou provas, e o pessoal fala que ele é mentiroso. Se é mentiroso, só Deus para julgar. Se, se, então cada um acredita. E se for verdade, né? Se for verdade, ele realmente está sendo muito abençoado. E eu creio que não é para ser revelado mesmo essa arca da aliança, porque ainda existe muita maldade no nosso planeta, né? Eu fico falando para vocês, porque tem muita coisa negativa, porque eu tenho até outras opiniões que lá são vídeos que eu deixei só para membros, infelizmente, mas eu preferi que fosse assim. Agora, eu falando sobre isso também, uma coisa a mais, né, que fica um pouquinho longe do que é o meu canal, só que ao mesmo tempo, para mim é importante para o meu canal, porque o meu canal, na verdade, é para ajudar a vocês evoluírem. Se é para ajudar vocês a evoluírem, eu não posso esconder informações que eu encontro, que eu acredito, o que realmente acho que é importante ou não vocês saberem, né? E sobre a história de Salomão em Maqueda, eu vou contar como... Porque eu vou fazer uma série de vídeos, só que também é para membros, onde eu conto a história de amor dos orixás. E eles estão no meio das histórias de amor. De tanto eu procurar a história de amor dos orixás, porque eu queria saber dos Exus. Eu encontrei a história de amor de Salomão com Maqueda. Por quê? Por que isso? Porque Maqueda, ela é minha orixá. E
eu queria saber dela. Eu estava procurando muito, muito, muito a história de Maqueda. Foi onde eu me deparei com tudo isso. E, e olha, faz tempo. Bom, e é isso, sabe? Eu estava tão feliz, mas de repente encontrei coisas assim, sabe? Que distorce. E depois fiquei pensando, gente, quanta, o quão é ruim saber que o monte não é o monte lá onde falam, é outro monte, fica em outro local, justamente na Arábia Saudita, né? E, e aí, se o coitado do arqueólogo Ron Whitney ele é mentiroso, se não for mentiroso, coitado, quanto ele está sendo defamado. Agora, quem contradiz as descobertas dele são pessoas, arqueólogos de outra religião. Ai, por isso que, olha, religião para mim, é, eu não gosto. Eu não gosto. Porque a gente tem que ser aberto, nós temos que lembrar que todas as religiões não deixam de dar informações reais sobre Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo que a maioria faz e falam para que a gente saiba só o que eles querem que a gente saiba. Aí as coisas ficam desinformadas e perdidas. É isso, tá? Então, para vocês, né? Pode pôr no comentário, eu acredito ou não acredito, sabe? Se encontrarem algo realmente real, manda para mim. Eu quero saber, eu gosto disso. E eu estou em busca. E eu quero saber quem que é realmente o mentiroso. E a arca ainda não vai ser revelada mesmo e nem achada de verdade, porque isto é, ela não vai aparecer assim para gente, né? Porque não é hora, não. Não é hora. Enquanto uma religião estiver atacando a outra, um religioso estiver atacando o outro, nada disso, nada disso, nada de bom irá acontecer mesmo. Quem sabe um dia, né? Um dia as coisas mudem. E olha, fazem muitos e muitos anos que eu sei que Deus pediu para que todas as religiões se unissem. E nessa, olha, eu acho que está fazendo uns 25 anos ou 30, há 30, ou algo parecido. Acho que uns 25 anos eu já morava aqui. Houve uma reunião entre os líderes religiosos falando sobre isso e dizendo que não iria, não, contra o que Deus pediu. Não é? Cada um quer ser mais rico e poderoso que o outro. É isso, toda uma corja. Sinto muito falar isso, me perdoe, tá? É minha opinião, porque eu fico revoltada, revoltada mesmo. E gostaria de saber a verdade, tá bom? Muito obrigada. Tchau, beijo.